Glória a Deus, a graça e a paz, Igreja do Avivamento. Amém. Quem está feliz, levanta a mão aí. Quem está muito feliz com o Senhor, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. Acima de todas as coisas, Deus, Ele é fiel. Amém. Queridos, motivo de muita alegria estarmos aqui na casa do Senhor, de regresso. Deus nos abençoou com uma viagem até nossa família, estivemos lá com meu pai, com minha mãe, uma alegria, com os irmãos também. Foi um privilégio da parte de Deus para a minha vida, mais uma vez, poder estar com eles. E às vezes as pessoas nos perguntam, privilégio por quê? Esse momento aqui pode ser o último momento em que nós aqui estamos reunidos. Porque a hora, só Deus é quem sabe, que Ele tirará de cada um de nós o sopro de vida. Para que isto aconteça, morrer, só precisa uma coisa, é estarmos vivos. E creio que nós todos aqui estamos. Amém? Essa noite Deus vai falar profundamente ao meu e ao teu coração. Uma palavra que Deus colocou em meu coração para que nós possamos meditar no que Ele tem preparado para mim. E o tema da nossa pregação desta noite é: tu estás saindo do mundo ou trazendo para a igreja? Você já se perguntou se você está saindo do mundo ou se você está trazendo o mundo aqui para dentro da igreja? Na verdade, a igreja é você. Você tem que tirar o mundo de dentro de você e não deixar com que ele permaneça. Aqui o correto é você estar saindo do mundo e vindo para dentro de um templo buscar a palavra de Deus, ou você está vindo para este templo aqui e quer trazer as mazelas do mundo aqui para dentro? É uma pergunta que cada um de nós devemos fazer a nós mesmos. E como texto base desta nossa pregação, eu convido você a abrir a tua Bíblia, primeiro no livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 2, e depois vamos para Romanos, capítulo 8, versículo 27 e 28. Livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os seus corações. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Senhor eterno, Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te louvar, te glorificar, te exaltar, te render honras, glórias e graças, te agradecendo, Senhor, pela tua infinita misericórdia em nossas vidas. Te agradecer, Senhor, pelo privilégio de podermos estar aqui, chamados por ti, nesta noite, para ouvir a tua palavra, para te render a adoração, Senhor, para te cultuar. E como, Senhor, gratidão no teu coração, tu trazes para nós, Senhor, uma palavra de sabedoria, uma palavra de crescimento, Senhor, uma palavra, Senhor, de entendimento, uma palavra, Senhor, que vem para as nossas vidas, para nos libertar das coisas deste mundo. Queremos nesta noite ser totalmente audíveis, Senhor, à tua voz. Por isso, Senhor, toma cada mente aqui cativa ao teu trono de glória, Senhor. Que cada coração que aqui está seja rasgado nesta noite por esta tua palavra, Senhor Deus, que é viva e eficaz e que transforma a vida de um ser humano. E para tanto, Senhor, há uma necessidade, que tu venhas aqui neste local, Senhor, tomar o teu lugar que é de direito, aqui neste altar, que o teu Espírito Santo a partir de agora, Senhor, seja o Senhor deste local, ministrando aos nossos corações. Senhor, eu sou nada mais, nada menos, Senhor, do que o pó e o sopro de vida. Me faz pequeno, Senhor, para que o Senhor cresça. Nesta hora, Senhor, toma teu lugar em minha vida, que eu diminua, Senhor, e que tu cresças. Que tu venhas, Senhor, a falar através da minha boca, Senhor, que não sejam mais palavras minhas a saírem do meu intelecto, Senhor, mas todas do teu Espírito Santo. É o que eu te oro, Senhor Deus, já te agradecendo em nome de Jesus. E em nome de Jesus, Senhor, nós damos ordens no reino do Espírito,
contra todo principado, contra toda potestade, contra todo espírito roubador da palavra, de desvirtualização da tua palavra, que seja agora levado amarrado e sem força deste local, em nome de Jesus, e para o local onde o Senhor Jesus Cristo determinar. É o que nós te oramos, Senhor Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E um aplauso ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Queridos, a pergunta é forte. Tu estás saindo do mundo ou tu estás querendo trazer o mundo aqui para dentro da igreja? Querido, Jesus Cristo nos chamou para que a gente pregue as boas novas. E quais são as boas novas, pastor? É vida eterna, é direito à libertação, é direito à restauração com Deus, termos com Ele novamente a intimidade que outrora tivemos quando estávamos lá no paraíso. E conforme eu tenho dito várias vezes, existe uma lacuna entre o momento em que o homem pecou e o momento em que Jesus Cristo disse, está tudo consumado. Quando o homem pecou, Deus o tirou do paraíso, não o tirou do seu coração. Permanecemos no coração do Senhor, mas Ele nos tirou ali do paraíso. E quando Jesus, ali naquela cruz, disse, está tudo consumado, nós temos hoje direito novamente a voltarmos para o paraíso. Só que agora não mais olhando para Ele aqui neste mundo, mas para o paraíso eterno. Assim como foi o propósito de Deus para a minha e para a tua vida na criação. Quando Ele nos criou, Ele não nos delegou uma sentença de morte, mas muito pelo contrário, Ele disse, crescei e multiplicai, sujeitai, dominai e povoai toda a terra. Mas quando houve o pecado, veio o decreto de morte, do pó tu vieste e ao pó tornarás. E Deus, Ele diz para mim e para você nesta noite, eis que é chegado o reino dos céus. Se é chegado o reino dos céus, e aqui nós assim o pregamos, não é para nós trazermos as coisas lá do mundo para cá, muito pelo contrário, é para virmos aqui, aprendermos e levarmos as coisas para lá. Deus nos chamou para que nós venhamos a influenciar o mundo, e não sermos influenciados pelo mundo. É para que eu e você, a gente faça as coisas em correção com a palavra dEle. O primeiro versículo desta noite, que está no livro de Provérbios, capítulo 21, no versículo 2, diz assim a palavra do Senhor, todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, ou seja, o caminho que eu traço para a minha vida, ele está correto aos meus olhos. Aos meus olhos, a palavra é bem clara, aos seus olhos. E aí vem uma vírgula e diz assim, mas o Senhor sonda os corações. Por que que Deus diz isso para mim? Porque o que tem no teu coração, meu querido? É a retidão do Senhor ou a tua retidão? Quando é a tua retidão, significa dizer que você não está cumprindo com a palavra de Deus, porque segundo a tua retidão, os teus caminhos estão certos. Mas muitas das vezes estão totalmente errados. Se não vejamos dentro da própria palavra, qual de nós, quando foi ler a história de José e se deparou com aquele primeiro momento onde os seus irmãos venderam a José como um escravo, qual de nós não se indignou? Sem antes você saber do fim da história, você naquele momento se indignou. Então, os teus caminhos, segundo aquilo ali, era o quê? Pegar aqueles irmãos dele e mandar matar. Porque são sem vergonha. Estão vendendo o irmão como escravo. Então, segundo o meu e segundo o teu caminho, a gente tinha que mandar matar. Mas Deus é que conhece e sonda qual é o coração da pessoa. Quando você tem o conhecimento da palavra de Deus, você tem que exatamente mudar. Você tem que viver como Deus vive. Deus, Ele conhece o princípio, o meio e o fim. E o fim de tudo, se você viver a palavra, é você voltar ao reino dos céus. É você ter a eternidade na presença do Senhor. Então você não pode ficar olhando para as coisas deste mundo, achando que isso aqui é bom.
Porque o que é bom é o que vem pela frente. O que é bom é o que está preparado para mim e para você. Não sou eu quem fala, é a palavra de Deus que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Já trouxemos uma pregação aqui falando exatamente acerca disso, que o melhor de Deus sempre vem depois. Voltemos ao exemplo de José. Naquele momento em que ele foi vendido, indignação geral e total. Mas quando José faz a leitura, decifra, segundo a vontade de Deus, o sonho de Faraó, naquele momento ele sai da prisão e passa a ser o governador. Abaixo de Faraó está José. O melhor de Deus sempre vem depois. O melhor de Deus não é nessa terra. Isso não quer dizer que a gente aqui não possa desfrutar de coisas boas. Podemos sim, quando Deus assim permite. Mas o detalhe é que você, na tua mente, quando você traz a palavra de Deus, quando você traz o reino de Deus para o teu viver, para a igreja, você começa a viver tudo com alegria, não importa o que seja aos olhos naturais. Porque pode ser uma topada, mas você está sabendo que Deus permitiu aquela topada, que é para você não adiantar o passo e o carro lá na frente não te pegar. Deus te permitiu aquela topada para você ir ajeitar o teu pé ali, fazer uma massagem, para lá na frente você não ser assaltado. E se você for der uma topada e lá na frente você for assaltado, é porque Deus está permitindo para que você entenda que Ele é quem governa a tua vida. Para que você receba tanto o bem com alegria, como também o mal com alegria. Então é isso que eu e você temos que fazer. Não devemos trazer o mundo aqui para dentro da igreja, para dentro dos templos, para vivermos aqui as coisas do mundo. Não. Mas isso não quer dizer que você tem que se transformar para poder vir. Não. Jesus Cristo disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e abatidos. Então, se você está cansado, cheio de mazelas, é para você vir. Venha da forma como você está, e Ele vai te transformar. Através de quê? Da palavra. A palavra é quem vai te limpar, que vai transformar o teu ser. E o segundo versículo, como texto base desta pregação, está no livro de Romanos, lá no capítulo 8, são os dois versículos, 27 e o 28, que diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele, segundo Deus, que intercede pelos santos. Ou seja, é o Espírito Santo que vai interceder por mim e por você. E continua: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, se tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, em um nome de Jesus, não queira trazer as mazelas do mundo aqui para dentro. As deixe lá fora. Leve as coisas boas daqui lá para fora. Faça com que as pessoas entendam que a tua alegria não te pertence, mas ela vem do Senhor. Que a tua felicidade não te pertence, mas ela vem do Senhor. Então você não tem momentos de alegria e momentos de felicidade. Você tem alegria contínua, você tem felicidade constante. Porque quando você de fato e de direito passa a viver as coisas de Deus, você vive exatamente como está aqui em nosso slogan: vivendo o reino de Deus aqui na terra. Porque você passa a ser de fato e de direito um homem e uma mulher espiritual. Você já não vive mais pelas coisas que você vê, que você enxerga, mas pelas coisas que você crê. E o teu crer é exatamente o que vai fazer a diferença. Porque se você acredita verdadeiramente que Deus criou os céus e a terra, você acredita que Ele tem tudo para ti, do melhor a te dar. Porque é Ele quem fala. Foi Ele que disse: no princípio haja luz e houve luz. Foi Ele quem disse que tenho dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E como texto desta nossa pregação, eu te convido a abrir a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, versículo
20 ao versículo 29. Livro de Mateus, capítulo 7. Versículo 20 ao 29. Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 20 do livro de Mateus, capítulo 7. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas palavras, minhas palavras, e as pratica, assemelho-a-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Queridos, é um texto profundo, que Deus ele fala comigo e fala contigo algumas coisas claramente. Podemos ter como constatação deste texto, primeira coisa, que nós temos que mudar a nossa conduta. Ou seja, se você não quer trazer as coisas do mundo aqui para dentro, você precisa se transformar, você precisa ter algo novo. E ele começa explicando para mim e você exatamente no versículo 20, quando ele diz que, portanto, pelos frutos os conhecereis. Ou seja, como é que você está se comportando? Qual é o fruto que você tem dado do conhecimento da palavra de Deus? Então você precisa, assim como eu, transformar a tua conduta. Se você bebia, se embriagava, não se embriague mais. Se você se prostituía, não se prostitua mais. Se você roubava, não roube mais. Pastor, isso é assim no estalar de dedo? Queridos, aí é você e Deus. Para algumas coisas eu te confirmo plenamente que serão assim. Para outras vão ser paulatinamente. Se não fosse assim, não estava escrito na palavra, porque para mim o que interessa é a palavra, que diz assim para mim e para você, que a gente desenvolva a nossa libertação. Ele não manda que a gente se liberte imediatamente, mas que você desenvolva. A partir do momento em que você deseja sair daquilo, você já está liberto. Apenas há um período, um tempo. Por exemplo, uma mulher, quando ela pratica o ato com o homem, e ali há a fecundação do óvulo, ali ela já está grávida, mas ela ainda não está nem sabendo. Daí a 3 meses começa com enjoo, e aí descobre que está grávida. Mas o menino ainda não nasceu, mas já está grávida, ali já tem uma criança. E tem um período, alguns são mais adiantados, saem com 7 meses, outros com 8, e normalmente com 9 meses. Isso não quer dizer que desde o primeiro dia, quando houve a fecundação, ali já não tivesse uma criança. Então quando Deus ele entra na minha e na tua vida, não é naquele momento em que você diz, eu te recebo, eu te reconheço. Não, ele já entrou faz tempo. Só que ele está gestando em você o Espírito Santo, o Espírito da verdade.
E cada vez mais eu e você temos que mudar, dar frutos dignos de arrependimento. Por isso que ele começa dizendo: portanto, pelos frutos conhecereis. É assim que Deus vai me conhecer e vai te conhecer. O que diz a palavra de Deus no livro de João, capítulo 8, versículo 10 e 11, diz assim: e endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Presta atenção que ele diz: vai-te e não peques mais. Você observa aqui que Deus está dizendo para mim e para você que mude a tua conduta. Transforma o teu viver quando ele diz: vá e não peques mais. O interessante é que aqueles homens que estavam ali querendo condenar aquela mulher, eles naquele momento eles entenderam que eles também tinham que transformar-se. Por isso que ninguém arremessou a pedra, porque para arremessar a primeira pedra tinha uma necessidade, tinha uma cláusula, e era qual? Que ele não tivesse nenhum pecado. E ali naquele momento, naquele lugar, só tinha um que não tinha nenhum pecado, era Jesus. E ele disse: eu não te condeno. Deus não te condena, meu irmão, minha irmã. Deus não te condena, pelo contrário, ele te quer que você esteja ao lado dele. Ele te quer para ser fiel escudeiro. Ele te quer para que você vá e pregue o evangelho. Mas aí para isso tem um fator, que é o que ele diz: vá e não peques mais. Ou seja, mude a tua conduta. Segunda coisa que nós devemos observar neste texto é que qual é a vontade de Deus? Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus para mim e para você não é a minha vontade para você, não é a tua para mim. Não é a minha vontade para mim mesmo, mas é diferente. Veja o que diz no versículo 21 e 23. Ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai que está nos céus. E ele continua: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E ele vai e continua dizendo: e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, vocês que continuam fazendo as coisas erradas. Você está dentro da igreja, trazendo as coisas do mundo para cá. Deus vai dizer para você: apartai-vos de mim, eu nunca os conheci. Não é que não te conheço, ele vai dizer que nunca. Ou seja, você andou aqui, mas Deus nunca te viu, simplesmente porque você não busca a Deus. Então você e eu temos que saber qual é a vontade dele. E ele começa dizendo: porque aquele que faz a vontade de meu Pai. O que diz do livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e 5, diz assim a palavra: porque esta é a vontade de Deus. Presta atenção, a vontade de Deus para a minha e para a tua vida. Presta atenção, a vossa santificação, ou seja, que a gente se separe. E ele continua: que vos abstenhais da fornicação, ou seja, da prática do pecado. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O vaso sou eu e é você. Não na paixão da concupiscências, como os gentios que não conhecem a Deus. Então não é para você trazer as coisas do mundo para cá. Os gentios são aqueles que estão vivendo no mundo. Então não é para mim, não é para você trazer as coisas do mundo aqui para dentro da igreja. É para nós levarmos as coisas da igreja para lá, e para tanto precisamos sair do mundo de fato e de direito. Largarmos de viver as nossas vidas passadas, pregressas, erradas, porque por melhor que nós tenhamos sido, melhor dizendo, por menos mal que tenhamos vivido, vivemos errados. Ainda há pouco Jesus Cristo disse: atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. Então a vontade de Deus para mim e para você é que a gente se separe.
Ele diz, buscai o quê? A vossa santificação, ou seja, a separação de fato e de direito. Nós não vamos atingir aqui a santidade plena. Por que não vamos? Porque nós não temos essa capacidade como homens de carne e osso, que está em nós incontido o pecado. Nós vamos vez por outra pecar. Por que é que eu e você precisamos estar aqui para buscar esta pessoa chamada Jesus? Porque Ele é o santo, porque Ele é o justo, porque é Ele e através dEle que nós conhecemos e temos direito à vida eterna. Se não, vejamos o que Ele abriu a boca para dizer. Foi o único que disse isso. Se tiver mais algum outro, por favor, me apresente. Mas o único que disse, eu sou a ressurreição e a vida, foi Jesus. O único que teve peito para dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, foi Jesus. Então eu e você precisamos de Jesus. Por isso que a gente precisa largar o mundo e buscar Jesus. Livro de João capítulo 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu tenho que conhecer a verdade. Quem é a verdade? Quem foi que disse? Eu acabei de falar. Eu sou o caminho, a verdade. É Jesus. É Jesus. Então o que eu e você temos que buscar a fazer é a vontade de Deus, nos santificarmos, ou seja, nos separarmos para Deus, para vivermos a plenitude do Evangelho. Terceira coisa que a gente pode constatar neste texto, que Deus quer para mim e quer para você, é aonde e como tu estás te edificando. Você já se perguntou aonde é que você está edificando a tua vida? Você já se perguntou como é que você está edificando? Porque o local onde você edifica é importante, mas o que você também edifica é fundamental. Olha só o que diz a palavra aqui no versículo 24, quando ele diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-a-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, aonde é que você tem que edificar a tua vida? A rocha. Quem é a rocha? É Jesus. Versículo 26 diz: e aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Você entendeu? Que quando você edifica a tua casa, quando você edifica na rocha que é Jesus, Ele vai comparar você a um homem que é sensato. Mas quando você edifica em outro local que não Jesus, é um insensato. E aí no texto ele narra, dizendo que quando você edifica a casa numa rocha que é Jesus, podem vir ventos, podem vir tempestades, pode vir o que vier, mas você não vai se abalar. Vou repetir o versículo que ainda há pouco falei. Jesus foi quem disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Ou seja, nele eu e você teremos paz. E aí ele vai concluir dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, querido, aonde você está edificando e como você está edificando a tua casa, ela é importante, essa atenção disso. O que diz a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, todos conhecem este texto, mas vamos aqui ler novamente. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Queridos, aqui Deus fala claramente para mim e para você. Se você está vindo aqui para dentro de um templo para ouvir a palavra do Senhor, mas não está buscando se edificar nesta rocha,
viver na plenitude do Evangelho, transformando o teu caminhar, transformando e mudando a tua condução aqui neste mundo. Ele diz que você não vai subsistir aonde? Na congregação dos justos. Lembrem o que Jesus Cristo disse: nunca os conheci. Deus, Ele está puxando a minha orelha e a tua orelha por um fato, porque Ele repreende, porque Ele briga com aqueles que Ele ama. Deus, Ele tem um projeto para mim e para você. E este projeto tem que ser executado, não por Ele, mas por mim e por você. Se você não, de fato, se dispuser, não te preocupa não, que a palavra dele vai continuar. Passarão céus e terra. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O projeto de Deus, para mim e para você, é que todos nós sejamos salvos. Presta atenção que diz a palavra de Deus. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele amou o quê? O mundo. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que agora, presta atenção, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida e a vida eterna. O projeto de Deus para mim e para você é esse. Então, meu querido, edifica a tua casa, que é o teu templo, que é o templo do Senhor, que é o teu corpo. Edifica a tua casa na rocha que é Jesus. Edifica de uma forma correta. Construa esta casa de uma forma correta. Aquilo que você fazia de errado, meu querido, deixe de fazer. Pastor, mas eu não estou conseguindo. Tenha paz. Aquele que conhece, que sonda o teu coração, sabe. Versículo base. Vou ler de novo ele aqui, diz aqui, ó, presta atenção. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele examina teu coração. Eu vou te dizer uma coisa aqui, eu já falei isso algumas vezes e vou continuar falando sempre que for necessário. Só tem uma pessoa que te conhece. Só tem uma pessoa que te conhece. E essa pessoa é Deus. Nem você mesmo não te conhece. Quer que eu te prove? Você no mínimo disse uma vez essa frase: eu nunca imaginei que fosse fazer isso na minha vida. Se você nunca imaginou, é porque você não se conhece, querido. Mas Deus, Ele sonda o teu coração, porque você é criação dEle. Você foi feito à imagem e semelhança do Senhor. O sopro de vida, ou seja, o fôlego que te mantém vivo, é de Deus. Ele te conhece. Então muda a tua conduta. Deixa Deus trabalhar no teu ser. Eu creio que nesta noite Deus está falando comigo e com você, porque nós temos coisas para serem transformadas. Não é apenas você ou apenas eu, porque se fosse apenas eu, não teria vindo ninguém para cá, e nem você que está assistindo aí pelo YouTube estaria assistindo. E se fosse também só vocês, não seria necessário a minha pessoa falar. Deus ia usar um texto, Ele usaria uma inscrição. Então Deus está falando comigo e com você. Este é que é o problema, é que muitas das vezes a gente tem essa ousadia de dizer assim: rapaz, a palavra de hoje foi todinha para o João, foi todinha para Maria. Queridos, e o João e a Maria estavam lá? Não, então não foi para eles. Não naquele dia. Pode ser que 2, 3 dias depois ele ligue no canal e assista, e aí ele vai receber. Por isso que a gente pede que as pessoas divulguem, tragam estas pregações e passem para outras pessoas. Da forma como Deus está tratando contigo, Ele também vai tratar com outras pessoas. Você não pode travar a obra do Senhor. Você tem que levar a palavra de Deus e não trazer. No mundo é desse jeito, querido. A gente ganha dinheiro e quer guardar.
não quer distribuir. Aqui não, a gente ganha a vida e quer passar a vida. Porque foi o que Jesus Cristo fez. Ele trouxe a vida para mim e para você. E ele disse, portanto, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Então é para a gente pregar para todo mundo. Quem vai crer ou não vai crer não é teu problema, querido. Você não é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, do erro. É quem consola o homem, é o Espírito Santo. A minha e a tua função é pregar o evangelho, ponto. Mas o detalhe é que você tem que viver o evangelho. Porque do caso contrário você está perdendo o teu tempo para ti. Porque vai ser exatamente como está escrito: nunca os conheci. Então, queridos, veja onde você vai edificar e como você vai edificar. A quarta coisa que nós devemos prestar atenção é o que e como tu pregas é o que te respalda. Presta atenção, o que e como tu pregas é o que te respalda. Vê o que diz aqui no versículo 20, do 28 e 29, e diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão, presta atenção, se admirou da sua doutrina, ou seja, do seu ensino. Foi o que aconteceu. Por quê? Presta atenção, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Há uma diferença, meus queridos, entre você ter o conhecimento e você ter a autoridade. Não adianta eu ter o conhecimento se eu não tiver a autoridade. Como é que eu vou pregar aqui para você que vai e não peques mais, se eu continuo na prática do pecado dioturnamente? Eu digo para você que não adultere mais, e aí você pega e me encontra com outra mulher que não a minha. Com que autoridade eu vou fazer aqui o papel de um pregador? Eu tenho conhecimento de que não devo fazer, mas não tenho autoridade. Aqui no texto fala claramente que eles ficaram admirados do que Jesus ensinava, não porque não conhecesse, mas é porque a forma como ele ensinava, a forma como ele se portava. Por isso que você tem que prestar atenção, que é o que e como tu pregas, é exatamente o que vai te respaldar. Quantos homens de Deus pregaram com conhecimento e com autoridade? Mas aí tem um detalhe, querido, que eu quero trazer para você esta noite. Cuidado que quanto mais alto você for, maior pode ser a queda, se você deixar que Satanás ponha em teu coração uma coisa que Jesus Cristo deixou bem claro para mim e para você, que de forma nenhuma devemos ter: o orgulho. Orgulho. Observe que antes de Jesus começar a pregar o evangelho propriamente dito para as pessoas, quando ele foi batizado, recebendo sobre si todos os meus e os teus pecados, pastor? Não, então vamos para a palavra. O que foi que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele é o Cordeiro que tira o pecado, então todos os pecados meus e teus foram postos sobre ele. E aí ele foi para o deserto, para ser tentado durante 40 dias e 40 noites. Nós só imaginamos que ele foi tentado 3 vezes, mas leia no texto, que diz que ele foi tentado nos 40 dias e 40 noites. Mas as 3 tentações que nós conhecemos, que ficaram no nosso meio de conhecimento, elas falam exatamente de quê? De arrogância, de soberba. Mas Jesus ali, ele já começou mostrando o que é o fundamento do evangelho dele, que é exatamente a humildade. Ele podia ter dito para aqueles pães, para aquelas pedras, transformem-se em pão, porque ele tinha autoridade, ele tinha o poder. Mas ele teve a humildade de reconhecer qual era a obrigação dele, de vir à terra para pagar o meu e o teu pecado. Então ali ele já não caiu na primeira tentação que nós conhecemos. Ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de quê, meu querido? Me diz aí para ouvir. De toda palavra que sai da boca de Deus. Aí eu faço uma abertura de um leque. Nem só de dinheiro viverá o homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de conforto viverá o homem, mas de toda palavra que sai da... Nem só de sofrimento viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem de todo castigo viverá o homem, mas de toda palavra. Querido, não importa a tua situação. Se você tem muito dinheiro, se você tem pouco dinheiro, se você está comendo demais, se você está comendo de pouco, o que importa para mim e para você é a palavra de Deus. Porque é ela que me liberta, é ela que te liberta, é ela que te tira deste mundo e te leva para viver o reino espiritual. Nós não fomos chamados para viver este mundo. Queridos, pega a tua palavra, lê a tua palavra, lê a Bíblia. O que foi que aconteceu com Paulo? Ele era um homem rico, ele era um homem que andava de avião, andava de navio 5 estrelas, ficava em hotéis 10 estrelas, nada. Se Paulo fosse andar hoje aqui, as empresas de seguro perguntavam logo: Paulo vai entrar no navio? Vai não, porque só a pique ele botou 3. Paulo fugiu, descendo numa cesta. Queridos, andava o homem preso. Mas o que era que esse homem dizia? Morrer para mim é lucro. Bom, se morrer é lucro é porque o cara não está vivendo uma vida tranquila, não. Porque quem está vivendo uma vida tranquila não quer nem morrer. Quer continuar curtindo ali a sombra e a água fresca. E ele dizia mais: viver para mim é Cristo. Aí está resolvido o problema. Ele não está mais preocupado com nada aqui. Vê o que aconteceu com Estevão, que são os exemplos que nós temos. Ele estava sendo apedrejado. Eu não vou nem falar de Jesus, que é para você dizer, não, porque Jesus, deixa Jesus quietinho. Vamos pegar os homens que viveram verdadeiramente a palavra de Deus. Estevão estava sendo apedrejado. Qual de nós aqui levando paulada vai chegar e vai olhar para o céu e vai dizer assim: Senhor, não impute a eles esse pecado de estarem me matando. Você vai querer se defender, meu querido, vai querer ir para cima do cara. Mas quando você é um homem espiritual, você fica quieto. Sabe por quê? Porque você tem consciência que o mundo não tem. Qual é a consciência que o mundo não tem? Começamos hoje aqui o culto falando que vai morrer. O homem sabe que vai morrer, mas não tem consciência. Ele vive de uma forma como se nunca fosse morrer a carne. Você pode perguntar para qualquer pessoa: com quantos anos você quer morrer? E quando estiver se aproximando daquele período, você chega para ele e pergunta: você quer morrer agora? Ele vai dizer: não, quero mais um pouquinho. Sabe por quê? Porque ele tem medo do que vem pela frente. E ele tem medo do que vem pela frente por quê? Porque não lê a palavra. Por isso que o primeiro passo para mim e para você é: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus foi tentado para ser aprovado. A humildade é onde tudo começa. E aqui Jesus, diferentemente daqueles escribas e fariseus que arrotavam o seu conhecimento, que se sentiam mais e mais, achando que eles eram os melhores, Jesus, com a sua humildade, ele impactou aquelas pessoas que dizem no final com a autoridade. Ele ensinava com autoridade. Então o teu conhecimento, o que você está pregando e como você está pregando é o que vai te respaldar. Observe que o texto diz que a multidão seguia ele. A multidão queria continuar com ele. Você já se perguntou se as pessoas querem continuar ouvindo a tua palavra? Que não é tua, que é do Senhor? Ou as pessoas estão querendo que você se afaste? Isso é um bom termômetro para você saber se você está pregando o que é o correto e se você está pregando da forma correta. O que diz a palavra de Deus no livro de João, capítulo 6, versículo 67 ao 69. Presta bem atenção. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Querido, você já pregou com ênfase e perguntou para a pessoa: você quer ir embora para casa? Você quer voltar para o mundo? E a pessoa disse: não, quero continuar ouvindo essa palavra, porque o senhor, porque a senhora está pregando palavra de vida eterna, coisa que o mundo aí não está.
Está doendo aqui nos meus lombos porque está me contorcendo. Por quê? Porque é uma palavra que está confrontando o meu caminho, que segundo meus olhos é reto. Mas eu estou entendendo que o que eu estou fazendo é errado. O Espírito Santo está trabalhando em minha vida para eu ter a compreensão de que tem algo que eu não devo mais fazer. É um processo, mas eu te digo uma coisa, meu querido, se você continuar vivendo no habitat natural que você vive, você não vai conseguir sair. Você tem que se afastar daquele habitat. O que foi que Deus, quando chamou Abraão, disse? Sai da onde? Do meio da tua parentela. Ele mandou você e eu sairmos do meio do convívio que nós tínhamos. Jesus, quando foi batizado, foi para onde? Ficar sozinho. Paulo, quando ficou tecnicamente cego, ficou afastado. Deus, ele manda que eu e você, que a gente saia do mundo e venha para dentro da igreja. Você precisa ouvir esta palavra, não uma vez por semana, não 2 vezes, mas você tem que ouvir essa palavra todos os dias, o dia todo. Bem-aventurado o varão que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Será comparado como árvore que é plantada ali, junto ao ribeiro. Lá não falta água, lá não falta o sol. Lá ele tem um alimento. Se tu busca na palavra todos os dias, vou repetir o versículo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Olha que alimento. É um alimento que supre a tua necessidade física. Você acha que Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, nada? Eu posso falar um pouco acerca de jejum, porque vez por outra Deus me incomoda. Uns dias atrás ele me incomodou e foram 12 dias para a honra e glória dele, só com água. E as pessoas nem sabiam, nem quem está aqui na igreja talvez não esteja sabendo, porque não tenho que jejuar para mostrar para os outros, mas é porque Deus falou comigo, Ele manda assim. E a gente fica impressionado, eu digo isso porque eu sinto, como é interessante. Falei para minha esposa, se eu não imaginei nunca que fosse, porque depois de 10 dias, foi que eu fui começar a sentir o que eu sentia, em 2 dias de outras vezes. E Deus, Ele faz de uma forma com que a gente entenda que verdadeiramente essa palavra aqui é que é o alimento. Essa palavra aqui é que nos sustenta, querido. Nessa noite Deus está dizendo para você, sai lá do mundo e vem para cá, porque eu tenho um alimento que vai suprir todas as tuas necessidades. Eu vou repetir, todas as tuas necessidades. O que foi que Jesus disse para aquela mulher samaritana? Lá na Samaria, naquele pó, no poço. Se você, querida, soubesse quem está te pedindo água, tu vinha depressa pedir a mim, porque eu tenho uma água que sacia a tua sede eternamente. É a palavra, é essa palavra, é isso que a gente está vendo aqui. Por isso que eu e você, nós temos que mudar, para que a glória do Senhor seja manifesta na tua vida. Não é para você achar, eu não sou nada, meu querido. Você pode chegar e olhar assim, mas pastor, o senhor acabou de falar aí de 12 dias, eu estou assim meio impressionado. Querido, se impressione com Deus. Ebenezer, o que significa? Até aqui, o Senhor, preste atenção, me sustentou. Não é de mim mesmo. Onde é que eu, Hinaldo Fonseca, Torres Galinho, tenho capacidade de pregar isso que aqui está sendo pregado? Eu sei que não sou eu. Eu sei que é o Senhor. Muitas das vezes o pastor sabe disso. Eu depois vou assistir para poder olhar e às vezes começa a chorar e glorificando a Deus. Porque são palavras que Ele põe nas nossas bocas, das quais a gente tem certeza que a nossa inteligência, por maior que seja o conhecimento, a gente não tem capacidade para isso. Afinal de contas, quem é que me mantém vivo? É Deus. Como é que eu vou querer tomar dele a glória? A glória é toda dele.
Você e eu, nós temos que mudar. Não é para que o povo olhe para você, olhe para mim e diga: cara, tu mudou. Eu não. Foi Deus quem me mudou. Foi Deus quem me transformou. Foi Ele que entrou em minha vida e agiu. Qual é a única parte que cabe a mim? Deixar Deus agir. Deixar Deus falar. Queridos, nós temos que entender que se eu e você acharmos que somos alguma coisa, nós já deixamos de ser tudo. Nós não somos nada. Nós temos que ser um vaso. Imagina na tua casa, você compra uma planta linda. Eu te pergunto, você vai plantar esta planta em um jarro de ouro? Não, porque senão as pessoas vão chegar lá e vão dizer: que jarro lindo. E a planta? Ninguém nem presta atenção. Aí eu te pergunto aqui trazendo: quem sou eu? Quem é você? Segundo a palavra, senão meros pregadores do Evangelho de Jesus. Foi Ele quem morreu por mim e por ti. Foi Ele que entregou a vida. A palavra de Deus é quem fala que Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou-se de si, ou seja, Ele largou a glória dEle e tomou forma de homem. Ele veio ser igual a mim e a você para cumprir o projeto de Deus. Cumprir toda a lei. Ele foi quem disse: eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumprir a lei. E é por isso que eu e você precisamos dele. Porque ele, quando lá na cruz estava, antes de dar o seu último suspiro, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está tudo consumado. Ali ele deu direito a mim e a você. Ele é o primogênito. Depois de Jesus é que a gente vai. Depois. Então, querido, você e eu temos que mudar para a glória dele ser manifesta. O que diz a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você é o templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você. Então não é você que é nada, querido, é Ele. O que diz a palavra de Deus no livro de João, capítulo 15, versículo 16, presta atenção: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que, presta atenção, tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. No nome de quem, queridos? De Jesus. No nome de Jesus. Não é no nome do Hinaldo, não é no nome do Raimundo, não é no nome do Pereira, é no nome de Jesus. Então a glória dele tem que estar em mim e em tua vida, sendo resplandecente. Eu e você temos que mudar para que a glória dele vislumbre as pessoas, para que a glória dele alcance as pessoas. A tua mudança é porque atrás de você tem uma multidão de vidas. Tem uma multidão de vidas, a fim de que o vosso fruto permaneça. Começa o texto que nós lemos aqui dizendo: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Para que o vosso fruto vá e permaneça. Então, meu querido e minha querida, presta atenção que diz a palavra de Deus para mim e para você essa noite, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, quem é o povo do Senhor aí? Levanta a mão para eu ver. Amém? Diz assim: que se chama pelo meu nome. Presta atenção, qual é a primeira coisa que a gente tem que falar, que a gente tem que fazer? Se humilhar. Eita Deus do céu. Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Olha a promessa que tem: então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A tua terra vai ser sarada nesta noite, meu querido. Só depende de você dar um passo de fé, um passo de crer. Eu creio que o Senhor pode, eu creio que o Senhor vai fazer. E aí você tem que fazer isso aqui:
Livro de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você tem que buscar conhecer a Jesus, porque aí você vai ter direito à liberdade, porque Ele é quem te liberta. É só Jesus que quebra todos os meus e os teus grilhões. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vou repetir esta parte que é a mais tremenda desse versículo. Aquele que vencer. Querido, você está numa batalha, você está numa luta. O detalhe é que você tem que entender que a tua luta não é contra a carne e contra o sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestes. A começar por você. Você tem que orar. Aqui está escrito: se o meu povo tem que orar. Segunda coisa, primeiro se humilha, reconhece teu pecado e ora. Você tem que orar a Deus, porque a tua batalha é no reino do Espírito. São demônios que estão te perturbando, e muitas das vezes você acha que não. Por isso que a primeira pessoa que você tem que matar é o teu eu. Se você não morrer para si, não morrer para as tuas vontades, conforme aqui está escrito no primeiro versículo que a gente leu como texto base, que aos meus e aos teus olhos o meu caminhar e o teu caminhar está correto, mas não está. Tem que estar diante de Deus, tem que vencer, tem que lutar. Amém? Glória a Deus, um aplauso ao Senhor.